A paz de Deus, Irmandade. Meu nome é Jane, moro na cidade de Londrina, Paraná. Eu vou gravar um testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, eu era testemunhada quando aconteceu isso comigo. Deus fez um milagre na minha vida. Eu casei e meu marido, ele bebia muito, mas e eu fiquei grávida. Fiquei grávida e fui, quando eu estava de 3 meses, eu fui no médico. Não voltei mais no médico. Eu era muito atribulada, meu marido bebia, eu ficava. E quando eu estava. E antes, né, disso, eu ia na igreja com a minha mãe. Eu sempre ia na igreja. E quando eu engravidei, eu ia de vez em quando, assim. Mas foi passando 8 meses. Tava de 8 meses, eu comecei a passar mal. Passar mal, tava muito inchada. E eu tava em casa. Daí uma vizinha que bateu lá e falou, eu abri, eu não tava muito bem. E ela falou assim, nossa, Jane, o que você tem? Você tá muito inchada, vermelha. Aí ela chamou o meu marido, ligou pro meu marido. E aí ele veio e me levou pro hospital. Quando ele me levou para o hospital, eu entrei para ser atendida, o médico mediu a pressão. Nossa, e foi aquela correria no hospital. Aí eu já fiquei com medo, meu marido me assim, falando para mim ficar calma, tudo. E eles foram pegar uma máquina lá, porque a minha pressão já estava juntando uma com a outra. Ia dar convulsão, era perigoso morrer. E eu nem sabia disso. Aí tá. Aí eles me internaram, fiquei lá no hospital, tomando remédio. E quando passou 2 semanas eu internada, comecei a sentir dor. Fui para a mesa de parto, não consegui fazer o parto. Não, cesárea, fui para cesárea porque eu não tinha dilatação. Só que eles aplicavam anestesia e eu sentia anestesia, não pegava. E aí o médico falou assim: não, vamos ter que levar pro. Vamos fazer parto normal. E aí eles fizeram parto normal, forçado, quase morri. Quando eu estava desistindo, até que a criança saiu, mas já tinha morrido a criança, né? Meu neném morreu. E eu não vi muitas coisas porque minha vista estava muito ruim, a pressão era muito alta e eu só pensava assim, ai, agora eu vou embora daqui. E eu não, quando ele falou, ó, seu filho morreu, eu não, sei lá, eu estava meio transpassada. E aí ele nasceu morto. Então, era um menino, ele ia se chamar Gabriel. E aí, Irmandade, eu pensei assim, agora eu vou, né? Agora eu vou ficar aqui, vou embora, começar tudo de novo, mas não foi assim. Quando no outro dia eu pensei, o médico foi lá, falou assim, você vai ficar mais um pouco aqui. E eu comecei a chorar, eu só chorava. Aí quando foi à noite, eu fiquei ruim, eu lembro que eu não estava mais pensando nada, eu acho que, sei lá, eu acho que eu estava morrendo e chegou um monte de médico, falou assim, não se mexe, que nós vamos levar você aqui para UTI, né? Aí eu fiquei na UTI, fui para UTI. Na UTI eu fiquei gritando meu marido, eu quero meu marido, eu pensei que eu ia morrer, né? E fiquei lá na UTI, só que a hora que eu cheguei na UTI eu fiquei tão bem, porque veio um rapaz
ele era crente, sabe? Mas ele não era, ele era de outra, né, de outra igreja. Mas ele orou para mim e falou assim: "Você não vai morrer não. Confia em Deus". E eu fiquei 2 dias na UTI. 2 dias na UTI, porque, irmã, daí ele falou, eu ia fazer. Aí quando eu fui pro quarto, o médico foi lá e falou assim: "Ó, Jane, você vai ter que fazer hemodiálise pro resto da vida, porque seu rim parou e agora você não faz mais xixi, então você vai fazer hemodiálise". Aí, ai, irmandade, eu chorava, só chorava. Fui fazer hemodiálise no outro dia. Eu ia um dia sim, um dia não. Fazer hemodiálise era a minha morte fazer essa hemodiálise. E eu chorava muito, chorava. Um dia de visita, já fazia quase um mês que eu estava lá. Quase um mês que eu estava internada. Um dia de visita, tinha um rapazinho também que foi ver a sogra dele, com a filha dele. E meu marido estava também perto da minha cama, era visita, e eu estava chorando. E aí tinha um banco, meu marido, a mulher desse rapaz que foi ver a sogra dele, estava grávida, e meu marido levou o banco lá para ela sentar. Aí ele agradeceu o meu marido, falou assim: "O que que ela é sua?" Ele falou assim: "É minha mulher. O que que ela tem?" "Ah, teve uma eclâmpsia, né? E ela tá fazendo hemodiálise." E, e ele falou assim: "Ah, daqui a pouco eu vou lá falar com ela." E ele fazia oração, sabe? Ele estava fazendo oração. E eu, antes disso, o médico falou assim: "Ó, eu vou vir aqui amanhã de manhã, eu vou tirar esse catéter seu e vou pôr no seu peito, porque você vai fazer hemodiálise agora pro resto da vida." Né? Daí eu fiquei chorando, eu falei: "Senhor do céu, eu não quero isso." Pensei até, falei: "Então me leva embora." Aí, o que aconteceu? Ele foi lá na beira da minha cama, conversou comigo, estava com a Bíblia aberta. Ele falou assim: "Posso orar para você?" Eu falei: "Pode." Perguntei para ele. Falei assim: "Viu, existe milagre?" Ele falou assim: "Se você crê, existe." Eu falei assim: "Ah, eu não tenho saída mesmo, eu vou crer, porque o médico falou que vem amanhã cedo tirar meu catéter e pôr no peito, porque eu me fazer hemodiálise pro resto da vida. E se for para mim fazer hemodiálise, eu quero que Deus me leve." E aí eu fiquei. Ele fez uma oração bonita, muito linda. E eu tive fé e aquela oração queimava. E tá, ele fez aquela oração. Aí acabou o horário de visita. Eu agradeci muito ele foi embora. Meu marido foi embora, minha mãe também estava lá. Acabou o horário de visita. Quando foi 5, 5 horas, 5:30 da tarde, já estava quase vindo a janta, eu comecei a sentir um aperto na bexiga. E eu soltei, eu senti que saiu um líquido. Aí começou é, encher de novo, e eu soltava. Eu falei assim: "Nossa, agora é xixi." Mas eu fiquei quieta, eu fiquei meia, sabe, eu fiquei meia boba assim. Eu falei: "Não, não é possível." Eu não queria acreditar, para mim não desanimar mais. Não, mas eu comecei a falar: "Ah, não, agora eu vou juntar." E eu desci, eu não podia levantar da cama porque meu catéter estava na veia artéria da perna. Mas eu levantei e comecei a juntar aquele xixi. E começou a fazer xixi. E comecei a fazer xixi. A noite inteira, bem quietinha, eu fiz xixi. No outro dia, cedo, a enfermeira veio e falou assim: "O médico não vai vir hoje."
E ao mesmo tempo ela olhou e falou assim: o que, que é isso aqui? Eu falei: xixi. Ela falou assim: mas você não faz xixi? Você não tá fazendo xixi? É seu mesmo? Eu falei: é meu. Daí ela foi medir a minha pressão. Irmandade, minha pressão era só alta, altíssima. Eu vivia bebendo remédio debaixo da língua. E minha pressão estava 13/8, 12/8. Ele falou assim: nossa, mas o que está acontecendo com você? Daí eu só sei que no outro dia de manhã eu fui para hemodiálise. Fui cedo para hemodiálise, mas nisso eu já tinha catado meu xixi e tudo. A enfermeira falou assim: ó, vai juntando. Quando eu estava fazendo hemodiálise, que era 4 horas de hemodiálise, a doutora chegou, o doutor falou assim: o que está acontecendo? Eu falei assim: não, eu tô fazendo um xixi. Ela falou assim: desde quando você começou a fazer xixi? Ela falou, eu falei assim: começou ontem à tarde, e eu comecei a fazer xixi. Ainda eu falei assim: ó, eu recebi uma oração, foi milagre de Deus. Ela falou assim para mim: então, foi milagre mesmo, porque os seus exames constava que seu rim não ia funcionar mais. E hoje nós fizemos os exames, tudo, o seu rim tá novinho. O seu rim tá que nem de criança, tá novinho o seu rim. Eu comecei a chorar, eu falei para ela que era milagre de Deus, que Deus tinha feito um milagre, Deus tinha me dado um rim novo. E eu peguei, fiquei feliz. Ela falou assim: então hoje é o seu último dia de hemodiálise e você não vai precisar. Mas, né? Então, Mandade, foi esse o milagre. Deus me deu um rim novo. E antes disso, eu falei que se ele me fizesse esse milagre, eu ia servir a ele, eu ia batizar. E depois quando eu saí do hospital, já fazia 1 mês e pouco que eu estava lá, 1 mês e 5 dias eu fiquei internada. E eu fiquei lá, eu saí, eu nem acreditava. Eu saí ainda fraca, né? Eu não podia andar, que era muita fraqueza, mas o meu rim foi pegando. O doutor falou que era para mim ficar bebendo água, até ele acostumar. E fui bebendo água. Quando eu estava forte, eu fui para a igreja. Eu ainda tinha medo de beber muita água e meu rim parar, mas eu fui na igreja um dia, fui meio carregada assim. Aí eu fui na igreja, saiu a palavra da água que virou vinho. E eu estava muito assim com medo do meu rim parar. Às vezes eu não queria dormir, mas quando Deus mandou a palavra, falou para mim: eu não mereço isso, mas Deus teve misericórdia de mim. Deus falou que Deus tinha guardado até hoje o vinho bom e que dessa doença eu não ia morrer. Foi daí em diante eu comecei a seguir direito, certinho. Eu batizei, eu e meu marido. Aí fiquei 8 anos casada e ele não permaneceu, mas eu permaneci, graças a Deus, e sou feliz até hoje de estar nessa fileira santa. Glória a Deus, que Deus fez esse milagre na minha vida. Muitos também ele já fez, muitas coisas ele já fez na minha vida. Então eu quero agradecer muito a Deus por isso. Deus seja louvado. Amém.